Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós iremos conversar hoje a respeito dos direitos reais de garantia. Então, na última aula, a gente conversou a respeito dos direitos reais sobre coisa alheia e nós vimos então todos aqueles direitos reais que se desmembram dos poderes do proprietário passam então para a mão de um terceiro com uma posterior consolidação, ou seja, o retorno desses poderes para a mão do proprietário, daquele único proprietário, e então a extinção desse direito real sobre coisa alheia. Hoje nós iremos conversar então a respeito dos direitos reais de garantia. E antes da gente entrar propriamente nos direitos reais de garantia, a gente precisa diferenciar o que é garantia fidejussória daquilo que é garantia real. Então, a garantia fidejussória ou garantia pessoal são aquelas que são provenientes de direitos de índole pessoal, de índole obrigacional, e os exemplos clássicos são a fiança e o aval. Já as garantias reais são aquelas que terão as características de direitos reais, ou seja, em síntese, eficácia erga omnes e direito de sequela. As garantias reais previstas no Código Civil são o penhor, a hipoteca e a anticrese. E aí, para a gente começar a conversar, a gente tem que ver algumas características gerais. Então, a primeira coisa que a gente já conversou é que elas serão, sim, erga omnes, terão essa garantia de direito de sequela e também as garantias reais terão o chamado direito de preferência. Então, aquele que faz, por exemplo, que pega um imóvel em hipoteca como garantia, ele tem preferência no caso de venda daquele imóvel, ou seja, ele recebe primeiro, ele é ressarcido primeiro e depois o imóvel vai ressarcir qualquer outra pessoa que tenha ali dívidas ou créditos relativos ao dono da coisa que foi então vendida. Tudo bem? Ok. A gente precisa conversar a respeito de uma característica que está lá no artigo 1421. Então, o artigo 1421 vai tratar da característica da indivisibilidade. Olha lá. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição no título ou na quitação. Então, a gente não pode presumir que o pagamento de parte da dívida significa a exoneração proporcional na garantia, Então, por exemplo, tem uma dívida de 50 mil, paguei 25 mil, eu dei 2 casas em garantia, então eu poderia pegar metade de volta, Poderia pegar uma casa de volta, tirá-la da garantia? A regra é que não. Apenas acontecerá isso se houver previsão no título, tudo bem? Outra característica está no 1425, que é a característica da acessoriedade. Vamos dar uma olhada no 1425. A dívida considera-se vencida se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em garantia, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Se o devedor cair em insolvência ou falir, se as prestações não forem pontualmente pagas toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento, neste caso o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. O que a gente tem que entender desse artigo 1425? Quando a gente quer dizer que os direitos reais de garantia são acessórios, isso significa que o princípio da gravitação jurídica será aplicado a eles, ou seja, se por alguma razão se extinguir a dívida principal, como consequência nós teremos a extinção também do direito de garantia, certo? E aí nós precisamos falar então sobre o penhor, que é o primeiro direito real de garantia previsto no Código. O penhor, ele trata daquela garantia dada sobre uma coisa móvel. Então, o penhor é a garantia realizada sobre coisa móvel. A gente vai ver que a hipoteca vai se dar em regra sobre coisas imóveis. Então, essa é a principal diferença
entre o penhor e a hipoteca. Penhor para bens móveis, hipoteca para bens imóveis. A regra no penhor é que precisa que o bem seja entregue para o credor. Então vamos supor que eu tenho um relógio e eu vou dar esse relógio em garantia de uma dívida. Isso significa que aquela pessoa que me emprestou o dinheiro vai ficar com o relógio para ela até eu vir a pagar a minha dívida. Ou seja, né, o dono da coisa não vai poder usufruir, em regra, do bem que foi empenhado. E cuidado aqui com o nome, né? O bem que foi dado em garantia, em penhor, ele foi empenhado. Ele não foi penhorado, né? É muito comum a gente escutar falar, o bem penhorado. Não, empenhado. Penhorado é lá do bem que foi dado em penhora, lá no processo civil. Então, são coisas diferentes, tudo bem? Então, a regra é que no caso do penhor, eu vou ter, então, que transferir a posse para o credor. E, obviamente, nós iremos precisar também de registro, certo? Tudo bem. Quando a gente fala de penhor, nós temos alguns direitos do credor. Então, além do direito de estar na posse da coisa, ele também vai ter o direito de reter a coisa até ser devidamente indenizado das despesas, inclusive daquelas despesas de conservação. Então, não só da dívida, mas também do que ele gastar enquanto estiver na posse da coisa. Além disso, ele pode se apropriar dos frutos dessa coisa e, no caso de deterioração ou depreciação dela, ele pode exigir o chamado reforço de garantia, né? Então, aquela garantia, por exemplo, perdeu o valor, ele deu um relógio em garantia, aquele relógio aconteceu alguma coisa que fez com que ele perdesse valor, a partir de então ele pode exigir o que a gente chama de reforço, ou seja, um acréscimo na garantia. Tranquilo? E o principal direito, então, do credor pignoratício é o direito de promover a execução judicial do bem. Em exceção, se previsto em contrato, poderia exigir a venda amigável, mas essa não é a regra. A regra é que ele pode exigir a venda e essa venda vai ser feita judicialmente. Esse é até um dos motivos pelos quais o penhor está em desuso atualmente e a gente vê muito mais a utilização da chamada alienação fiduciária, que a gente também vai conversar um pouquinho como que se trata essa situação. Tudo bem? Beleza. Bom, a gente precisa saber que existe uma cláusula que é imposta, né, que pode ser imposta nesses contratos de penhor, que é uma cláusula chamada pacto comissório, ou seja, né, ela autorizaria o credor a ficar com a coisa no caso de inadimplemento. Então, naquele exemplo do relógio, eu dei o relógio como garantia de uma dívida, não paguei a dívida, então ao final o credor ficaria com esse bem para ele, ficaria com o relógio para ele. No entanto, nosso direito veda esse tipo de cláusula, que é chamada de pacto comissório. Então, no artigo 1428, nós temos a chamada vedação ao pacto comissório, ou seja, eu não posso prever essa cláusula quando for fazer um penhor. Tudo bem? Nós temos ainda a possibilidade da chamada venda antecipada do bem. Então, quando houver algum tipo de receio, né, de que aquela coisa que foi empenhada venha a se perder ou se deteriorar, é possível, desde que haja autorização judicial, seja feita a venda desse bem e o preço, então, o dinheiro, vai ser depositado como garantia, né? Então, a gente vai ter aqui uma subrogação da garantia. Vai passar a ser o dinheiro no lugar da coisa, certo? E caso o devedor se negue a essa venda, aí a gente tem sim o vencimento antecipado da dívida e ele vai ter que arcar, então, com a dívida desde já, justamente porque existe esse risco de perda da garantia, certo? E quando que vai se dar, então, a extinção do penhor? Pessoal, o penhor irá se extinguir assim que a dívida principal for extinta, né? Então, não foi adimplida, foi adimplida a dívida principal, extingue, então, o penhor por ausência de necessidade dele. Agora, se a dívida principal não foi adimplida, aí a gente vai ter
a venda judicial do bem empenhado, e isso é chamado de execução do penhor, ou seja, a venda obrigada, a execução obrigatória daquela coisa, certo? Beleza. Pessoal, o vídeo já ficou um pouquinho longo, no próximo a gente conversa então sobre hipoteca e anticrese. Até a próxima. Tchau, tchau.